E para fechar esse assunto de melatonina, a gente só vai fazer algumas observações aqui da importância dela. Ela reorganiza o ciclo do sono, né, como a gente já viu, retarda o envelhecimento, é um neuroprotetor, tem ação oxidante, melhora a resposta imunológica e, por fim, as ações sobre os hormônios, né, anabólicos. Para a gente fechar aqui. E a gente tem que pensar agora, neste momento, uma coisa muito importante. A poluição luminosa, ela não causa dano somente para os seres heterótrofos. Não, também causa dano para os seres autótrofos. E para a gente entender de forma plena essa informação, a gente tem que lembrar-se, conscientizar da fotossíntese. Quando a gente prolonga o período diurno, a gente acaba por proporcionar um crescimento anormal para esse ser. E em muitos casos, né, por exemplo, em algumas espécies de planta, a gente pode acabar interferindo no período em que essas plantas vão florescer. É claro que em alguns casos, quando a planta não tem como ter a exposição à luz do sol de forma natural de dia, há sim a necessidade de que ela seja exposta a uma luz artificial. Mas falando assim, de forma geral, qualquer ser fotossintético que é exposto a um excesso de luz vai ter um malefício, vai ser prejudicado. Isso porque esse ser, como todos os outros, tem um ciclo biológico natural. E esse ciclo biológico natural, ele é mantido de acordo com os períodos de dia e de noite. E esses períodos, assim como a gente viu aos slides atrás, né, anteriormente, esse período, esse ciclo tem que ser respeitado, tem que ser seguido para que o funcionamento biológico dele ocorra de forma plena. Então, exemplificando o que a gente falou, a gente tem os seres que compõem o zooplâncton e o fitoplâncton, que são seres fotossintetizantes. Quando a gente proporciona oscilações ao período diurno e ao período noturno, a gente está comprometendo o ciclo do plâncton marinho. E esse plâncton, de forma geral, é basicamente a base alimentar de muitas espécies marinhas. Então, se você causar uma oscilação aqui, você está prejudicando diretamente o zooplâncton, como também indiretamente as outras espécies animais que dependem desse zooplâncton para poder se alimentar. E lógico, a partir do momento que a gente fala dessa questão de quem se alimenta de quem, que se você prejudica uma espécie, você prejudica a outra, a gente envolve os assuntos cadeia alimentar, teia alimentar e ecossistemas de forma geral. Porque se você mexe com um ser vivo envolto em um ecossistema, todo o ecossistema está comprometido. Por quê? A gente sabe que um ecossistema é composto de uma comunidade, que é composto de uma população, e essa população é composta de um organismo. Em um ecossistema existem várias comunidades de diferentes seres vivos, de diferentes organismos, e um depende do outro. Por isso que a gente compromete todo um ecossistema ao comprometer um dado ser vivo. Agora, para a gente fechar esse módulo 2, a gente pode especificar quais são os danos causados a determinados animais e ver como que acontece essa dependência de um ao outro. A respeito das várias espécies de vagalumes existentes, a gente pode afirmar que existem sinais de comunicação por bioluminescência padronizados e distintos entre macho e fêmea, onde a fêmea emite um sinal de reconhecimento para o outro sexo da própria espécie, propiciando o acasalamento. Quando a gente põe a luz artificial no meio de tudo isso, ela atrapalha essa comunicação entre macho e fêmea por distorcer a visão do animal em relação a este sinal de reconhecimento. Então, a luz artificial acaba o atraindo. Por conta disso, essas espécies de vagalume que a gente está falando aqui agora, elas estão desaparecendo pelo mundo. Você não vê mais vagalume por aí. A gente também pode falar de insetos de uma maneira mais geral. Há uma grande diversidade de insetos que são atraídos pela luz e se deslocam do seu ambiente natural em sentido ao acúmulo de luz artificial. Esses insetos podem ser animais de menor mobilidade, onde estes tendem a encostar no emissor de luz, ou podem ter um amplo raio de voo.
Essa segunda classificação refere-se aos animais que estabelecem uma forte atração, mesmo à distância, mesmo estando distante do emissor de luz. O grande perigo é atrair vetores de doença para os polos da cidade, porque quanto mais perto dos ambientes urbanos, essas grandes luminosidades, mais atrativo será o cheiro do humano a esses vetores. Então a gente tem toda essa questão para analisar. Somando-se a todo este contexto, temos inúmeras espécies de répteis e anfíbios que se alimentam exatamente desses insetos que estão se deslocando aos centros urbanos, como por exemplo os besouros. Logo, os animais também se deslocam em direção ao seu alimento. Algumas espécies de sapos e rãs, ao se depararem com um foco de luz ao centro do seu alimento, acabam ficando cegos, momentaneamente ou por tempo indeterminado. E por conta disso, acabam se tornando alvos fáceis de outros animais que têm o hábito de caçar à noite, tendo toda uma desregulagem no equilíbrio deste animal, no habitat desse animal. Este conceito prejudica a reprodução desse tipo de espécie, porque as fêmeas elas se tornam muito mais seletivas, elas ficam tensas ao acasalamento. Então, soma-se a questão reprodutiva com a questão alimentar. E quando a gente comenta de animais que caçam à noite, a gente pode exemplificar, por exemplo, a coruja, entre outros animais que caçam à noite. E entramos em um problema. Vamos analisar junto aqui agora. Sabemos que para alguns animais a caça noturna é uma necessidade vital. Então, para estes animais, pode haver um benefício sim com o excesso de luz. No entanto, as suas presas ficam expostas em larga escala, sendo ameaçadas a uma predação maior do que a normal, ou seja, dadas espécies por conta dessa predação excessiva, podem sofrer um processo de extinção, lógico, um processo gradual. E vai chegar a um ponto que essa predação vai ficar inviável. E por fim, vamos entrar na problemática das tartarugas, que por mais que seja um problema muito conhecido, as pessoas não têm um embasamento bom sobre o que de fato está acontecendo. As tartarugas são muito enfatizadas quando se fala no dano causado pela luz direcionada para o mar. A redução do quantitativo de populações de tartaruga está relacionada a diversos fatores, dentre eles a fotopoluição, que proporciona a morte dos filhotes antes mesmo deles chegarem ao mar. As crias tendem a se orientar no sentido da luz da lua. No entanto, devido ao excesso de luminosidade na costa, viram em direção oposta, morrendo devido à vulnerabilidade ou ao quadro de desidratação, porque afinal de contas a tartaruga era para estar no mar e não no sentido oposto, andando infinitamente. A gente ainda pode falar mais sobre essa questão aqui. As fêmeas se desencorajam a desovar em um ambiente muito iluminado. Mesmo quando este primeiro passo é bem sucedido, o fato da cria ficar desorientada por conta da alta dispersão, de luz urbana atrapalha o caminho todo e por isso o processo inteiro é falho. Portanto, devido ao excesso de iluminação pública e privada nas regiões litorâneas, os filhotes não têm um ponto de referência a seguir. Eles não entendem que é para o mar que eles devem se direcionar. E é exatamente por conta disso que algumas espécies de tartaruga estão sofrendo extinção. E por fim, falo a vocês, a culpa de certas coisas, de tudo isso, na verdade, a culpa é nossa, porque a gente não tende a se informar e ser mais participativo na sociedade. Então, a gente precisa, de fato, entender a dinâmica das coisas para que nós possamos ser agentes participativos na sociedade. Aqui estão as nossas referências e até a próxima, galerinha!